livro do profeta Miqueias, capítulo 7, lá no verso 7. Glória a Jesus. Tem como título esse texto: A desgraça contra Israel. No verso 7, minha Bíblia ela tem a tradução um pouquinho diferente da Bíblia dos irmãos, mas a palavra do Senhor, a palavra que ele vai deixar é a mesma para todos. Verso 7 diz assim: Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Os irmãos podem tomar os assentos. Eu quero confessar para os irmãos que, assim quando me foi acreditado, assim quando o pastor me fez o convite para poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor nesta noite, eu fiquei muito alegre, né? Eu acho que todos que aqui estão, com exceção de poucos irmãos, não devem saber, mas eu sou, né, aceitei Jesus aqui, né, pela vida através da vida do pastor, o pastor Coelho. Foi peleja para esse varão conseguir ganhar minha alma para Jesus, mas hoje, graças a Deus, estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. E quando o pastor ele me fez esse convite para estar aqui hoje trazendo a palavra, logo o Senhor me trouxe ao livro do profeta Miqueias. Na hora que ele desligou a mensagem, na hora que eu terminei de escutar o áudio, Deus já me trouxe diretamente para essa parte da Bíblia Sagrada, onde vai tratar a respeito do profeta Miqueias. E na hora que o Senhor me deu essa mensagem, eu não entendi o motivo dele ter me trago no profeta Miqueias. Até porque na Bíblia ela não traz muitas informações a respeito desse profeta. A Bíblia ela não traz muitas coisas para nos dizer sobre a vida deste homem de Deus. Então eu comecei a questionar ao Senhor, e o Senhor ele me trouxe nesse versículo: Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E aí eu comecei a pedir ao Senhor para me dar a mensagem. Eu comecei a pedir ao Senhor para falar comigo, porque Ele havia me dado esta palavra, este texto, para trazer para os irmãos num culto de jovens. E eu perguntei ao Senhor: Deus, mas o que isso tem a ver com o culto de jovens? Olha, Deus, se na Bíblia não relata que o profeta Miqueias, ele era jovem, a Bíblia não fala sobre jovens nessa parte, sobre o profeta Miqueias, a Bíblia não traz nada relacionado aos jovens, mas Deus me trouxe aqui, e eu pedi uma confirmação, e eu não sei se os irmãos prestaram atenção desde o início, desde a palavra introdutória, até os louvores que foram louvados, e por fim agora terminando no último louvor, descansa. Maravilha, Deus. Devemos estar ligados nas coisas que o Senhor tem falado nas nossas vidas, porque não é pela quantidade, mas sim por aqueles que Ele escolheu para estar presente na igreja. É para esses que Ele quer trazer a mensagem da noite. Não importa se tem um, dois, assim como o pastor já falou, né, sobre o testemunho aqui onde ele estava, né, e poucas pessoas, e hoje aqui também. Mas antes de trazer a mensagem, a gente precisa trazer um pouquinho, um panorama geral, mais ou menos, de como era o povo de Deus naquele momento, onde o profeta Miqueias estava profetizando aqueles homens. Aleluia! O profeta Miqueias ele viveu aproximadamente 70 anos. Morreu talvez jovem para alguns. Desses 70 anos que ele viveu na terra, 20 foi como profeta. A Bíblia não fala se esses 20 anos como profeta foi no início da sua caminhada, no final, no meio. A Bíblia não fala se esse tempo de profecia, que Deus usou ele na profecia, não fala se ele já estava velho ou jovem ainda, por ter, nesse culto dessa noite, denominado como culto do jovem. Aleluia! Mas isso não importa, o que importa foi o que ele fez para o Senhor, enquanto no momento em que Deus chamou ele para ser servo de Deus. A gente vai saber, a gente vai perceber que a Bíblia ela fala onde este homem morava. E este homem morava numa zona rural, né? Este homem morava no interior da cidade onde ele morava. E aqui eu começo a pedir aos irmãos para trazer a mensagem, trazer o
maneira. Então eu peço aos irmãos que meditem na vida de cada um. Traga a mensagem para a sua vida. Olha para dentro da sua vida e se imagina em alguns momentos na vida deste homem, profeta Miqueias, em outros momentos na vida daqueles em que ele levou a mensagem. Porque Deus usou tanto ele para falar, quanto o seu povo para receber a mensagem. Então a mensagem ela serve para todos nós, independente se você é profeta, independente se você é pastor, independente se você é irmão do círculo de oração, independente se você serve ou não a Deus, a palavra é para você nessa noite. E vai dizer que essa zona rural onde ele morava era no sul do território de Judá. Neste momento, o povo de Deus estava dividido, porque estava acontecendo várias dificuldades naquela terra do povo de Deus, e o povo de Deus estava dividido entre o povo do norte e o povo do sul. E ele morava ali no sul de Judá, durante esse tempo do reino de Deus dividido na terra. Os crentes que criam em Deus neste momento estavam divididos, porque eles não se conformavam com algumas coisas que os irmãos aqui de baixo faziam, não concordavam com as coisas que o irmão dali de cima fazia. Então eles se dividiram e passaram assim a querer louvar a Deus, pensando que conseguiriam louvar a Deus dessa maneira, de forma dividida. Mas a divisão dentro da casa do Senhor não existe como você louvar a Deus. E neste momento ali, em que ele morava neste local, para muitos seria uma posição geográfica favorável, um lugar no interior. E nesse lugar no interior, à frente dele, eles estavam de frente com os inimigos. Aqui na cidade onde o profeta morava, à frente deles eram o povo filisteu. Eles eram inimigos do povo de Deus. E ali estava o profeta Miqueias daquele povo. Enquanto na frente dele estavam os inimigos, atrás, onde talvez ele deveria sentir segurança da sua vida, estava aqui a retaguarda dele e a lateral. Pessoas que deveriam estar com ele, estar favorecendo ele por ele ser profeta, por ele ser homem de Deus e boca de Deus aqui na terra, estavam aqui agora junto com ele, ou pelo menos deveriam estar com eles. Os reis, os servos de Deus, estavam aqui atrás dele. Grandes construções, grandes templos, grandes quartéis de guerra. Então, para muitos, o profeta Miqueias aqui agora estava numa posição confortável, se fosse para olhar aos olhos do homem. Só que não é muito bem assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Em determinados momentos onde a gente pensa que a gente pode estar em uma posição confortável aos olhos do homem, se a gente não estiver pautado na presença de Deus, assim como o profeta Miqueias estava, talvez ele se apostataria na fé, talvez ele ficava frio na fé. Por quê? Porque diante dele estão os inimigos, mas não tem problema, atrás de mim tem os soldados do rei, atrás de mim tem os homens de Deus que estão comigo. Só que a palavra do Senhor agora vai dizer que existia contenda também no meio onde ele estava. O povo de Deus que estava na cidade onde ele estava, também estava em contenda junto com ele. Eu não sei se os irmãos perceberam a letra dos louvores que foram louvados. Neste momento, a cidade onde ele estava, onde parecia ser favorável para o servo do Senhor, cantinho, lá na roça, poucas pessoas, talvez seria fácil ser crente ali naquele meio, mas não era. Naquele momento onde ele estava, aquela cidade, aquele povoado, aquele local onde ele morava, existia a opressão daqueles que deveriam ajudar. O rei naquele momento oprimia aqueles homens e aquelas mulheres que moravam ali naquele local. Por quê? Porque era roça, porque ninguém queria ir para lá. Então os grandes que estavam naquele lugar iam até essa cidade oprimir estes homens, oprimir os servos do Senhor, oprimir aqueles que estavam tentando servir ao Senhor. Aqueles que ainda não serviam a Deus, os reis, os outros profetas, os líderes, os pregadores, aqueles que se diziam ser homens de Deus, falavam: olha, não vai para lá não, porque lá eles pregam a dificuldade. Fica aqui, que aqui eu prego chave de casa nova, aqui eu prego gás,
reinava a violência, reinava a prostituição. Neste lugar onde ele vivia, reinava a mentira. Neste lugar onde o profeta do Senhor reinava crentes, pregadores, que cobravam para falar aquilo que era determinado para eles falar, aquilo que agradava ao povo era cobrado. Os políticos naquele lugar eram corruptos, eles recebiam para dar causa ganha àqueles que não serviam a Deus. E hoje a gente trazendo isso para as nossas vidas, a gente consegue perceber que não é diferente. Ser crente hoje em dia não é fácil. Servir a Deus, para quem fala que é fácil, está mentindo. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por aflições, você vai passar vendo muitas vezes o inimigo na sua frente, aquele que estava do seu lado, que era para te ajudar, ele não vai te ajudar. E a palavra do Senhor vai continuar falando sobre o profeta. Ele vai falar, assim como foi louvado nos louvores de hoje aqui nesta noite. A gente vai perceber que filhos, lá onde o profeta vivia, estava se rebelando contra os pais. Lá na cidade de Moracete, onde ele vivia, os filhos estavam indo contra os pais. Talvez nas igrejas, naquele momento ainda não existia, mas talvez nas igrejas, os diáconos estavam indo contra os presbíteros querendo pegar o pastor, as irmãs querendo pegar a líder, e acontecendo uma algazarra inteira dentro da casa do Senhor. Só que onde existe contenda, Deus não procede. Então agora neste momento Deus vai levantar o profeta Miqueias. Olha, no meio dessa dificuldade toda, você vai ser boca de Deus. E agora você vai falar. A Bíblia não relata que Miqueias ficou questionando contra Deus. Ele apenas foi e fez. Ele apenas foi e foi boca do Senhor. E uma vida onde aparentemente era tranquila para ele, passou a ser uma vida de tribulação. Porque não é fácil você falar a verdade para aquele que não quer ouvir a verdade. Não é fácil você liderar um local onde aqueles não querem ser liderados. Não é fácil você estar à frente fazendo um tipo de trabalho enquanto todos aqueles que eram para estar do seu lado te ajudando estão contra você. E agora o profeta Miqueias está nessa posição. Imagina ele falando com Deus: Deus, ninguém falou para mim que ia ser dessa maneira, mas Deus falou para ele que seria, que não seria fácil, que ele iria profetizar. Você quer ser crente? Então você vai ser crente na vida. Você quer servir a Deus? Você vai servir a Deus no momento de fome. Você quer servir a Deus? Você vai servir a Deus, mas em um momento onde todos talvez estão querendo a sua cabeça, porque você serve ao único Deus que existe, enquanto aqueles que estão lá estão servindo a outros deuses, enquanto aqueles que estão lá estão pregando mentiras. Você vai ter que falar a verdade em um meio onde ninguém quer ouvir a verdade. Você quer servir a Deus? Então você me serve fazendo aquilo que falando aquilo que eu mandar que você fale. E aqui a gente vai ver que ele vai começar a receber a palavra do Senhor. A gente vai conseguir perceber que ele sendo crente, que ele sendo servo, que ele morando em uma cidade pequena, em um vilarejo pequeno, onde ele achou que ia ser fácil de ganhar o pessoal dali. Agora ele vai ver Deus falando no ouvido dele, no íntimo dele: eu vou destruir essa cidade. Maravilha. Agora imagina você, meu irmão, sendo crente, sendo servo do Senhor, estando dentro da sua casa, orando a Deus, e Deus fala: olha, eu quero te usar como profeta na terra. Eu quero te usar como profeta no seu bairro. Eu quero te usar como profeta lá na boca de mim. Eu quero te usar como profeta lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, eu quero te usar. E você levanta a mão e fala: Deus, o seu servo te ouve, eu vou te falar, eu quero te servir. E Deus vem e fala: olha, eu vou levar a sua mãe, olha, eu vou levar o seu pai, olha, eu vou levar os seus filhos, olha, eu vou maltratá-los, meu pai, eu vou matá-los, eu vou destruir o bairro que você mora, eu vou destruir a sua casa, eu vou destruir tudo que você tem. Será que hoje nós seríamos servos do Senhor se nós de fato estudássemos e fizéssemos as coisas que Deus tem mandado a gente fazer nas nossas vidas? Eu acho que seria difícil hoje a gente ser servo
na condição de um profeta, assim como Miqueias estava. Só que não é nessa parte em que é a mensagem dessa noite, mas é necessário passar por isso, é necessário a gente entender como é servir ao Senhor da maneira correta, não da maneira em que muitos dizem por aí que você vai ter luxo, que você vai ter fama. Se você quiser isso, você pode ter, falando mentira, pregando mentiras, pregando heresias. Você pode ter isso. Se Deus quiser te abençoar, você pode ter. Se Deus quiser te abençoar, não por sua vontade. Agora vai chegar um momento em que ele, sabendo de tudo aquilo que Deus faria contra a sua casa, contra a sua família, agora chega um momento em que Miqueias ele tem que levar essa palavra. Agora imagina como seriam as nossas vidas se nós estivéssemos lá naquele momento ouvindo do meu pastor, ouvindo do seu pastor que coisas difíceis aconteceriam na sua vida. Você ainda continuava aqui? Se você ouvisse da boca do seu pastor aqui, do pastor Cleiton, que grandes dificuldades viriam, vocês ainda, nós ainda, porque Miqueias ele também se colocou no meio do povo, mesmo ele sendo profeta, ele vai falar: Deus, eu pequei contra o Senhor, mesmo ele sendo certo. Será que nós ainda estaríamos aqui servindo ao Senhor? Será que nós ainda estaríamos aqui dentro da igreja? Será que a igreja está vazia hoje? Será que a igreja está vazia hoje porque o pastor está sendo o pastor e povo de Deus na terra? Maravilha! Será que a igreja aqui está desse jeito hoje por causa disso? Glória! Será que muitos ouviram a palavra da verdade e falaram: esse daí não tem Deus não, esse daí está com ele próprio, então eu vou sair, eu vou lá para o meio da cidade grande, porque lá o pastor, lá o pregador, ele fala que eu vou ter tudo, então eu vou para lá. Então as pessoas estavam fazendo isso aqui na cidade, elas não estavam querendo escutar a voz de Deus falando em seu meio, então eles acabaram por debandar da cidade ali onde eles viviam e foram para a cidade grande. Lá na cidade grande Deus também trabalha. Lá na cidade grande, mesmo tendo todos aqueles contra o Senhor, Deus ainda está trabalhando lá. E Deus ele vai começar a destruição daquele povo por lá. Onde o povo saiu daqui. Onde o povo saiu daqui, do meio pequeno. Lá na cidade de Miqueias, que o profeta Miqueias estava, o povo saiu dali. Com medo de ouvir a voz de Deus, ele sai daqui e vai para lá. Mas Deus começa a destruir lá primeiro. Aleluia! Deus começa a trabalhar lá primeiro. E Deus começa a destruir aquela cidade. E o profeta Miqueias ainda continua aqui e fala: olha, vocês estão vendo a grande cidade ser destruída, mas isso vai chegar aqui para nós. Isso também vai chegar aqui. Também vai acontecer. Só que no meio das dificuldades, no meio das provações, assim como foi dito, Jesus também foi provado. No meio das provações, Deus ele também nos traz a palavra de conforto. No mesmo momento em que Deus está usando o seu servo para falar verdades no seu meio, Deus agora também está usando o seu servo para abrir os olhos daqueles que permaneceram fiéis. Deus agora está usando o profeta Miqueias para falar: olha, o mesmo Deus que destruiu por causa dos nossos pecados, Deus não destruiu porque Ele quis. Deus não fez isso porque Ele quis. Ele fez isso porque foi necessário para que todos que estamos aqui entendêssemos a verdade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Foi por isso que Deus destruiu. Deus não destruiu porque Ele é um Deus mau. Muito pelo contrário, Deus destruiu porque Ele é um Deus justo. Ele é justo conosco. Aquele que serve a Deus, mesmo nos momentos das dificuldades, Deus está vendo o seu trabalho para ele. Mesmo nos momentos em que você está sofrendo, Deus está vendo se você está trabalhando para Ele no sofrimento. Mesmo na morte dentro da família, mesmo na demandada que está acontecendo dentro das igrejas que pregam a verdade, mesmo por todas as coisas difíceis, pelejas, provações, a gente querendo fazer a obra de Deus, mas acontece de o carro estragar, acontece da gente perder o emprego, acontece da gente marcar com os irmãos e os irmãos não comparecerem, acontece tudo dá errado. E você estando ali fazendo a obra do Senhor no pouco, Deus é justo para te honrar e também te colocar quando Ele for abençoar. Por muitos, as bênçãos podem chegar como migalhas, assim como Jesus contou naquela parábola, na explicação daquela parábola. Por muitos pode chegar como migalhas, mas para outros pode chegar como um pão inteiro.
Deus é justo para agir nas nossas vidas conforme nós trabalhamos para Ele. Deus não despede ninguém da casa dele de mãos vazias. Aleluia! Tudo aquilo que você faz na obra do Senhor, Deus está notando. Mas não é como barganha, você não vai comprar a presença do Senhor na sua vida fazendo as coisas boas. Porque naquela terra, naquele lugar, existiam muitos que faziam por trocas, achando que ele fala, eu vou fazer para Deus porque Deus está vendo e vai me abençoar. Se você fizer dessa maneira, você vai ficar rico. Tá? Me desculpa falar para você, mas você vai ficar se você estiver servindo a Deus em troca de alguma coisa. Não é em troca, é pela justiça de Deus. Maravilha. É pela justiça de Deus. Mas agora, para terminar a mensagem, eu vou terminar da mesma maneira em que o profeta Miqueias terminou a escritura do seu livro. Glória a Deus. No mesmo momento, o mesmo Deus que destruiu, obrigado, o mesmo Deus que usou o profeta dele para falar sobre destruição, agora Deus ele vai mostrar e vai falar afirmando que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus poderoso para erguer aquele que está caído, que Ele é um Deus poderoso para tornar vida aquele que está morto. Deus é um Deus poderoso para concretizar milagres, até mesmo na vida daquele que não lutou. Deus ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. E aquele povo que estava lá sendo assolado pelos inimigos, naquele momento, nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, Deus estava ali, olha, permanece na dificuldade, porque isso tudo vai passar. Mas quanto a mim, profeta Miqueias falando, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus, Ele me ouvirá. Mesmo dentro de toda a dificuldade, Ele ainda continuou servindo ao Senhor. E aqui eu trago para as nossas vidas. Ele termina afirmando sobre a vontade de Deus. Ele termina afirmando sobre aqueles que de fato trabalham com amor para a obra de Deus. Ele termina falando que independente das situações, independente das dificuldades, independente de tudo aquilo que Deus vem fazendo na sua vida, seja isso aos seus olhos, como homens, como mulheres, sendo bom ou sendo ruim, em qualquer situação, louve ao Senhor. E no final do seu livro, ele vai dizer que Deus ele perdoa as suas transgressões. No livro de Miqueias, lá no finalzinho do profeta, ele vai dizer que Deus ele perdoa, mesmo você sendo um pecador, mesmo eu sendo um pecador, Deus ele me perdoou. E hoje eu sirvo ao Senhor, mesmo nós pecando todos os dias das nossas vidas, porque nós somos pecadores. Ele nos perdoa e Ele ainda nos usa. Porém não é qualquer um, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Você tem que trabalhar com amor ao Senhor. Agora, se você quiser pecar e quiser vir para a igreja, Deus ele não vai te barrar na porta. Se você quiser fazer errado e continuar vindo para a igreja, Ele não vai barrar você a sua entrada na porta. Ele vai barrar você lá em cima. Aqui você ainda continua, aqui nós ainda continuamos a tentar esconder algo dos nossos líderes, assim como aquele povo estava fazendo com seus reis, assim como aquele povo estava fazendo lá na cidade grande, achando que eles podiam falar de muitas coisas de qualquer maneira. Mas lá no final, ele vai terminar a mensagem e diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o teu amor. Nesse momento, o profeta Miqueias estava chamando a atenção daqueles que eram idólatras, daqueles que acreditavam nos reis, daqueles que acreditavam nos homens, mas não queriam ouvir a voz do Senhor no meio da igreja. Agora ele está falando: olha, Deus, o nosso Salvador, o soberano, Ele te perdoa. Por
Deus que vocês estão querendo servir, Ele não te perdoou. Porque ali existiam pessoas que serviam a deuses que pediam sacrifícios humanos. Eles estavam servindo a deuses que pediam vida das crianças. Eles estavam servindo a deuses que pedia talvez a sua própria alma. Eles estavam trocando bens materiais. Eles estavam trocando a presença do Deus poderoso por bens materiais. E olha, para encerrar a mensagem, o profeta Miqueias, ele está falando: olha, mesmo você fazendo isso tudo, trocando isso tudo, o Deus que eu sirvo, o Deus que me usou como boca dele aqui nesta terra, Ele é fiel para te perdoar, independente disso. A única coisa que você precisa é confiar. A única coisa que você precisa é louvar. A única coisa que você precisa é estar fiel um pouco. A única coisa que você precisa é trabalhar com amor. A única coisa que você precisa é estar firme diante das dificuldades. A única coisa que você precisa é ouvir a voz dele, porque ele é fiel e ele é justo de confiar. Que sejamos justos, que sejamos fiéis a Deus, que é justo, que nós venhamos entender que neste momento o profeta Miqueias, assim como no início do seu livro, ele profetizou a vinda de Cristo. Ele falou que dali de Belém nasceria aquele que pisaria os montes, aquele que pisaria sobre os grandes. Ali ele já profetizava a vinda de Cristo. E aqui no final do seu livro ele faz uma alusão a Cristo de novo. Cristo ele veio e nos redimiu. Cristo ele já morreu. Cristo ele já fez todo o maior sacrifício por todos esses outros deuses aí que vocês estão servindo. Talvez as redes sociais, talvez jogos, talvez as coisas do mundo, talvez novela, talvez programa de televisão, séries de televisão. Talvez isso seja os deuses que estamos servindo hoje. Mas Miqueias agora ele está falando: olha, independente daquilo que você fez, seja fiel a Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é justo, glória a Deus, para poder perdoar os seus pecados e salvar e te livrar de todas as dificuldades que nós estamos passando. Vamos ser como o profeta Miqueias, vamos ser como aqueles homens que escutaram a voz de Deus naquele meio. Vamos crer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador nessa terra.